Olá, gente! Me chamo Larissa, sou do 4º período de nutrição e hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre microbiologia de alimentos. Vamos estar falando de algumas doenças aí. O nosso grupo é composto por Fagner, Gisele, eu, Marcela, Maria Júlia, Sebastiana e Wellington. A Sebastiana que não pôde estar no vídeo por motivo de saúde, mas que ajudou a gente aí. Espero que vocês gostem, curta e deixe seu comentário. Oi gente, boa noite, meu nome é Fagner. Vou dar início ao nosso trabalho, que é sobre micro-organismos patogênicos de importância em alimentos. Introdução. Vários agentes causadores de doenças no homem podem ser transmitidos pelos alimentos. Produtos químicos, metais pesados, pesticidas, por exemplo, toxinas naturais de plantas e de animais, alcaloides, histamina, por exemplo, vírus, hepatite, poliovírus, por exemplo, parasitas, amebas, eumentos, por exemplo, bactérias patogênicas, fungos e toxigênicos. Este capítulo diz respeito ao micro-organismo que, presentes em alimentos, podem ser responsáveis pelo denominado doenças microbianas de origem alimentar ou toxinfecções alimentares. Embora as estatísticas brasileiras sejam precárias, acredita-se que a incidência de doença microbiana de origem alimentar em nosso país seja bastante elevada. Mesmo em países desenvolvidos, nos quais o abastecimento de gêneros alimentícios é considerado seguro do ponto de vista de higiene e saúde pública, a ocorrência de doenças dessa natureza é significante e vem aumentando, apesar dos avanços tecnológicos nas áreas de produção e controle dos alimentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que 24 milhões de casos ocorram por ano, afetando a cada ano 1 em cada 10 habitantes. Estrutura e funções do trato digestivo. O trato gastrointestinal é um tubo que começa na boca e termina no ânus, por onde os alimentos transitam e são digeridos. A digestão inicia-se na cavidade bucal, segue pelo esôfago até o estômago, onde os alimentos são armazenados e ocorre uma digestão parcial. No intestino delgado, dividido em duodeno, jejum e íleo, a digestão e a absorção são intensas, com a ajuda das vilosidades e microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção. O intestino grosso retém resíduos sólidos e abriga uma microbiota variada, responsável pela produção de algumas vitaminas. Patógenos enteropatogênicos afetam o intestino, interferindo nas células epiteliais e produzindo toxinas. Dependendo da área afetada, duodeno, jejum e íleo, e da invasividade, esses micro-organismos podem causar doenças que variam em gravidade. A principal manifestação dessas doenças é a diarreia, que pode ser autolimitada ou tornar-se crônica. Alguns patógenos também podem afetar outros sistemas, causando problemas além do trato gastrointestinal. Caracterização das doenças de origem alimentar. É comum culpar os alimentos recém-consumidos por distúrbios gastrointestinais, pois doenças sempre ocorrem após a refeição. No entanto, antes de atribuir a culpa a um alimento específico, é necessário realizar uma investigação. Segundo o CDC, um surto de doença de origem alimentar é definido quando 2 ou mais casos são associados a um único alimento. A identificação de surtos envolve inquéritos epidemiológicos com pessoas que consumiram e que não consumiram o alimento suspeito, além de exames laboratoriais em amostras clínicas e alimentares. Nem todos os indivíduos expostos a um patógeno terão os mesmos sintomas, que variam com idade, saúde, quantidade ingerida. Na maioria dos surtos, a causa é identificada por inquérito epidemiológico e raramente é possível detectar o patógeno em exames laboratoriais. Isso pode ser explicado por quê? Primeiro, os alimentos suspeitos não estão mais disponíveis para análise laboratorial. Segundo, não é possível caracterizar o alimento suspeito. Terceiro, a análise laboratorial é limitada, pois devido ao custo é impraticável investigar todos os patógenos possíveis. E quarto, as metodologias laboratoriais empregadas para isolamento e identificação dos inúmeros patógenos não são 100%
eficientes. Mecanismos de defesa. Nem todo alimento com micro-organismos patogênicos causa doença, pois o corpo possui defesas naturais. A acidez estomacal e as enzimas digestivas são a primeira barreira, eliminando muitos patógenos. No intestino, a mucosa e o muco secretado por células coliciformes dificultam a penetração dos micro-organismos, mas alguns patógenos produzem enzimas que degradam o muco e permitem sua passagem. Além disso, a motilidade intestinal e uma dieta rica em fibras ajudam a eliminar patógenos. A microbiota intestinal também atua competindo com micro-organismos estranhos. Se os patógenos ultrapassam essas barreiras e conseguem aderir e colonizar a mucosa, enfrentam a fagocitose, um processo de defesa onde fagócitos capturam e destroem os micro-organismos. Os mecanismos imunológicos específicos incluem a defesa humoral com anticorpo, que neutraliza os antígenos, e a defesa celular, mediada por linfócitos especializados. A resposta imunológica é duradoura e reativada por novos estímulos, combinando-se com o antígeno para facilitar a eliminação por fagocitose. Doenças microbianas de origem alimentar. As doenças microbianas de origem alimentar podem ser subdivididas em duas grandes categorias. Primeiro, as intoxicações alimentares ocorrem pela ingestão de alimentos com toxinas microbianas já formadas, produzidas durante a proliferação intensa de micro-organismos patogênicos nos alimentos. Exemplos incluem Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, forma emética e fungos produtores de micotoxinas. Segundo, as infecções alimentares são causadas pela ingestão de alimentos com células viáveis de micro-organismos patogênicos que aderem ao intestino, proliferam e podem invadir tecidos ou produzir toxinas que afetam o trato gastrointestinal. As bactérias invasivas incluem Salmonella, Shigellas e Escherichia coli invasora, enquanto as toxigênicas incluem Vibrio cholerae, Escherichia coli, Enterocitogene e Campylobacter jejuni. A seguir serão descritas as principais características dos micro-organismos patogênicos de interesse em alimentos e das toxifecções alimentares que causam. Estes micro-organismos foram agrupados em 4 categorias. Primeira, bactéria gram-positiva. Segundo, bactéria gram-negativa. Terceiro, fungos produtores de micotoxinas. E quarto, vírus. Bactérias gram-positivas. Clostridium botulinum. Características dos micro-organismos. Clostridium botulinum é um bacilo gram-positivo com flagelo perítríqueos, formador de esporos subterminais e anaeróbio estrito, capaz de produzir várias toxinas A, B, C1, C2, D, E, F, G. Os tipos A, B, E e F causam botulismo em humanos, enquanto C e D são patogênicos para animais. As cepas de Clostridium botulinum são divididas em 4 grupos, 1 a 5, com características específicas de toxinas, capacidade proteolíticas e requisitos de temperatura e pH. A multiplicação e produção de toxinas são controladas pelo pH mínimo de 4,6 a 5, temperatura, salinidade, a mínima de 0,94 a 0,97 e potencial de oxidação máxima de 200 mV. Características da doença. O termo botulismo vem de botulos, latim para salsicha, pois para os primeiros casos envolveram salsichas contaminadas. Existem 3 formas de botulismo: clássico, ingestão de alimentos com neurotoxinas, de lesão, infecção em feridas, e infantil, ingestão em esporos em bebês. Todas as formas apresentam sintomas semelhantes devido à toxina, incluindo fraqueza muscular, problema visual, secura na boca e dificuldades respiratórias, que podem levar à morte por paralisia respiratória. O tratamento inclui antitoxina, remoção da toxina do sistema digestivo e suporte respiratório, sendo mais eficaz nos estágios iniciais da doença. Mecanismos de patogenicidade. O
O botulismo é causado pela ingestão de toxina pré-formadas por Clostridium botulinum, que produz 8 tipos de toxina, A, B, C1, C2, D, E, F, G, todas de natureza proteica. As toxinas variam em tamanho S, M, L e LL, sendo as formas ML mais comuns em alimentos. As toxinas se dividem em progenitoras, ML, e derivativas, S, e as formas derivativas se dividem em cadeias, H e L, unidas por ligações de sulfeto e responsáveis pela toxicidade. A maioria das toxinas atua bloqueando neurotransmissores nas junções neuromusculares, causando paralisia. A toxina C2 é única com efeitos citotóxicos em atividades neurotóxicas. Em geral, a toxina é liberada após a lise bacteriana e algumas cepas não proteolíticas precisam de ativação por proteases como a tripsina para serem tóxicas. Epidemiologia. O Clostridium botulinum é amplamente encontrado na natureza, principalmente no solo e em ambientes aquáticos. O tipo A é predominante no oeste dos Estados Unidos, Argentina e Brasil. O tipo B no leste dos Estados Unidos e na Europa. E o tipo E, comum em ambientes aquáticos, é encontrado no Japão, Suécia e ex-União Soviética. Animais e sedimentos aquáticos ajudam a distribuir esporos e peixes podem apresentar riscos. Surtos de botulismo variam por regiões. No Canadá, Japão e Escandinávia são geralmente ligados a produtos marinhos. Na Europa, a produtos cárneos contaminados com tipo B. Nos Estados Unidos, a conserva vegetais contendo tipo A. O mel com alta carga de esporos está associado a botulismo infantil nos Estados Unidos e Canadá. Medidas de controle. Para prevenir o botulismo, é essencial impedir a formação da neurotoxina botulínica, o que se faz bloqueando a germinação e proliferação de Clostridium botulinum. A microbiota competitiva ajuda a inibir o crescimento da bactéria e micro-organismos fermentativos produzem substâncias inibitórias, como ácidos e bacteriocidas. Nitritos e nitratos, comuns na conservação de produtos cárneos, também são eficazes no controle de Clostridium botulinum, especialmente com ascorbato. A destruição de esporos e toxinas requer altas temperaturas. A toxina é termolábil e pode ser eliminada a 80 graus Celsius por 30 minutos ou a 100 graus Celsius por alguns minutos. Refrigeração e congelamento não afetam a viabilidade de esporos ou toxinas. Clostridium perfringens. Características dos micro-organismos. Clostridium perfringens é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, esporulado, com cápsula imóvel. Produz toxinas alfa, beta, epsilon e iota, que são classificadas em 5 tipos, A, B, C, D e E, sendo a toxina alfa comum a todos os tipos. Este micro-organismo tem intensa atividade metabólica, sendo capaz de fermentar muitos carboidratos e produzir gás e ácido. As condições ideais para sua multiplicação incluem temperatura entre 40 e 45 graus Celsius, pH entre 6 e 7 e concentração de NaCl menores que 8%. Clostridium perfringens não tolera baixas temperaturas e umidade baixa. Características da doença. Clostridium perfringens causam 2 tipos principais de toxificações alimentar: enterite necrótica tipo C, doença grave com necrose intestinal associada ao consumo de carne de porco mal cozida; toxificação alimentar tipo A, sintomas leves como diarreia e dores abdominais, geralmente de curta duração. Mecanismo de patogenicidade. A toxinfecção alimentar é causada pela enterotoxina, que é liberada durante a esporulação do micro-organismo. Esta toxina danifica as microvilosidades intestinais, resultando em diarreia, perda de sódio e potássio e inibição de absorção de glicose. Epidemiologia. Clostridium perfringens é comum no solo e no trato gastrointestinal de humanos e animais. É facilmente encontrado em alimentos contaminados, principalmente carnes mal cozidas, sendo uma causa frequente de surtos alimentares. Medidas de controle. A inativação do micro-organismo ocorre a 60 graus Celsius por 10 minutos. Os esporos, contudo, são resistentes ao calor e exigem temperaturas de 100 graus Celsius por períodos mais longos para serem destruídos.
Olá pessoal, prazer, eu me chamo Wellington e vou continuar falando sobre bacilos. Característica desse micro-organismo. O gênero bacilos inclui cerca de 48 espécies diferentes. As bactérias desse gênero são caracterizadas como bacilos de grãos positivos, grandes, aeróbios, mesófilos, com flagelos peritíticos e capacidade de formar esporos centrais ou subterminais. O bacillus cereus, eles possuem as seguintes características. Ele utiliza diversos carboidratos, como glicose, frutose, sacarose, entre outros. A capacidade de hidrolisar amido, caseína e gelatina. E é catalase positivo e oxidase variável. Vamos falar agora sobre a característica da doença. O bacillus cereus pode causar duas formas distintas de gastroenterite, a síndrome diarreica e a síndrome emética. A síndrome diarreica. O período de incubação dessa doença é de 8 a 16 horas, causando sintomas como diarreia intensa, dores abdominais, tenesmo. Náuseas e vômitos não são raros nessa doença. A duração da doença, elas são de 12 a 24 horas. Os alimentos associados à doença são vegetais, crus, cozidos, produtos lácteos, pescado, massas, leite, sorvete e pudins à base de amido. A síndrome emética. O período de incubação da síndrome emética é de 5 a 5 horas, causando sintomas como vômitos, náuseas, mal-estar geral e pode ocorrer a diarreia. Duração da doença pode ocorrer entre 6 a 24 horas, associada principalmente a alimentos farináceos, principalmente arroz preparado à moda chinesa, cozido a vapor e mantendo a temperatura ambiente, onde os esporos não são destruídos e germinam rapidamente. Vamos falar sobre o mecanismo de patogenicidade. O bacillus cereus é uma bactéria que produz metabolismo extracelulares relacionados à sua virulência, destacando-se a toxina diarreica e a toxina emética, que causam síndromes específicas quando há uma concentração de células viáveis no alimento, entre 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta células. Agora sobre as toxinas diarreicas. Ela é uma enterotoxina proteica termolábil que destrói-se a 55 graus Celsius por 20 minutos. Ela é inativa por enzimas como tripsina e pepsina e instável em pH abaixo de 4,0 e age estimulando a antiniciclase da mucosa intestinal, resultando-se em acúmulo de sais, interferindo na absorção de glicose e aminoácidos. Continuando sobre a toxina diarreica, ela é composta por 3 unidades proteicas, com pesos moleculares de 43.000, 39.000 e 38.000 Daltons. Ela não apresenta nenhuma reação cruzada com enterotoxinas de outras bactérias, como Vibrio cholerae e Escherichia coli. E ela é produzida durante a fase logarítmica do crescimento bacteriano e é letal para os camundongos. Agora sobre a toxina emética. Menos estudada, mas não provoca os mesmos efeitos da toxina diarreica, mas induz vômito rapidamente após a ingestão. Ela é um peptídeo pequeno, menos de 10.000 Daltons, resiste ao pH ácido e ao aquecimento de 126 graus Celsius por 90 minutos. Ela apresenta uma baixa antigenicidade e é liberada em grandes quantidades durante a lise celular, possivelmente relacionada ao processo de esporulação. A ação biológica dessa toxina ainda não é completamente compreendida. Vamos falar sobre a epidemiologia da doença. O bacillus cereus é amplamente encontrado na natureza, especialmente no solo, o que facilita sua contaminação com alimentos como vegetais e cereais, sendo o arroz o mais afetado. A taxa de isolamento do bacillus cereus em arroz varia de 40% a 100%. Além disso, esse bacilo é encontrado na superfície de carnes bovinas, suína e de frango, devido à contaminação por solo, e também é um problema em laticínios, como queijo e sorvetes. No Brasil, ele foi isolado em diversos alimentos, como taxas de positividade entre 18% a 97%. Estudos indicam que bacillus cereus está presente na flora fecal de indivíduos normais, especialmente nos meses de verão, mas não se coloniza no intestino por longos períodos. Vamos falar sobre as medidas de controle.
Os esporos das cepas de Bacillus cereus associados à doença de origem alimentar têm um tempo de decaimento de aproximadamente 24 minutos. Então, as cepas não associadas variam 1 minuto e meio e 36 minutos. Isso significa que o consumo de alimentos recém-preparados não apresenta risco significativo. Entre os métodos de tratamento térmico, o cozimento a vapor sob pressão, fritura e assar em forno quente são eficazes na destruição tanto das células vegetativas quanto dos esporos. No entanto, cozinhar a temperaturas inferiores a 100 graus pode ser suficiente para eliminar todos os esporos de Bacillus cereus. Agora vamos falar sobre Staphylococcus aureus, característica do micro-organismo. As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos gigantes positivos que se agrupam como cachos de uvas. As principais espécies relevantes na microbiologia de alimentos são Staphylococcus aureus, Icus, Chromogenes e intermédios, sendo aureus a mais importante, frequentemente associada a doenças alimentares. Essas bactérias são mesófilas, que crescem entre 7 e 47,8 graus, que produzem enterotoxinas em temperaturas de 10 graus a 46 graus, com ótimo entre 40 e 45 graus. O surto de intoxicação ocorre quando alimentos ficam nessa faixa de temperatura por muito tempo. Elas toleram altas concentrações de cloreto de sódio e têm uma faixa de pH ideal entre 6 e 7. Além disso, conseguem crescer em condições de atividade da água inferiores de 0,86. Característica da doença. Staphylococcus aureus causa intoxicação alimentar por meio de enterotoxinas A, B, C1, CZ, CS, D e E, pré-formada nos alimentos. Outras espécies, como intermédios e ícios, também podem produzir essas toxinas. O período de incubação varia de 30 minutos a 8 horas, com uma média de 2 a 4 horas após a ingestão. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, câimbras abdominais dolorosos, diarreia e sudorese. Podem ocorrer dores de cabeça, calafrios, queda de pressão arterial em casos graves. A doença não costuma ser fatal, exceto em indivíduos debilitados. Em caso de choque ou desidratação severa, a hospitalização pode ser necessária para a reposição de fluidos e eletrólitos. Epidemiologia. Staphylococcus aureus tem o homem e os animais como principais reservatórios, com a cavidade nasal sendo o principal habitat humano. A bactéria pode ser transmitida pela pele, feridas, ar, água, solo e alimentos. Portadores nasais e manipuladores de alimentos com feridas infectadas são fontes importantes de contaminação. Além dos humanos, muitos animais domésticos também são portadores, como no caso de mastite estafilococa, como em gado leiteiro. O consumo de leite contaminado pode levar à intoxicação alimentar. Agora vou falar sobre os seguintes alimentos que favorecem o crescimento de Staphylococcus aureus: leite, creme, tortas recheadas, latas de batatas, atum, frango, presunto cozido são comuns em surtos de intoxicação. A contaminação de queijos já causou surtos antes e depois da pasteurização do leite, podendo ocorrer contaminação pós-processamento ou por fermentos contaminados. Mecanismo de patogenicidade. As enterotoxinas são proteínas simples produzidas por Staphylococcus aureus, com peso molecular entre 26.000 e 30.000 daltons. Elas são resistentes ao calor e não são facilmente destruídas durante o processamento de alimentos, com a pasteurização. Embora a quantidade mínima de toxinas necessária para causar sintomas em humanos varie, estima-se que seja entre 0,015 e 0,385 por quilo de peso corporal. Continuando sobre o mecanismo de patogenicidade, as enterotoxinas têm várias opções, sendo uma a ação emética, que provoca vômitos ao estimular o centro do vômito no sistema nervoso central. A ação diarreica, que causa diarreia através da irritação mucosa e ativação dos mecanismos secretórios. A enterite, o efeito menos observado que pode ser detectado em exames especiais. O estímulo das células T, que podem atuar como superantígenos, estimulando a proliferação de células T e a produção de citoquinas, resultando em sintomas como náuseas e febres. Medidas de controle. Os estafilococos presentes na natureza e frequentemente em alimentos são difíceis de eliminar. O aquecimento dos alimentos após a manipulação pode destruir a estafilococos.
Mas se não serem tomados cuidados adequados, a bactéria pode se multiplicar e produzir toxinas. Para prevenir a intoxicação estafilocócica, é crucial refrigerar os alimentos suscetíveis e refrigerá-los rapidamente. A produção da intoxinas requer uma quantidade significativa dos Staphylococcus aureus. Portanto, controlar fatores que favorecem seu crescimento ajudam a evitar surto de intoxicação. Além disso, as cepas de Staphylococcus lactis podem inibir o crescimento dos Staphylococcus aureus e ajudam no controle das intoxicações. Listeria monocytogenes. Ela é uma bactéria baciliar de gram positiva, não formadora de esporos e anaeróbia facultativa. Suas células jovens medem entre 1,0 a 2,01 m, podendo se alongar até 20 após alguns dias. É móvel, possui alguns flagelos e é catalase positiva, mas oxidase negativa. Existem 15 antígenos somáticos e 5 flagelares, resultando-se em 16 sorovariedades no grupo 1 e além do grupo 2, que inclui a Listeria grae. Ela é resistente de 2,5 graus até 44 e pode até crescer a 0 graus. O tempo de multiplicação varia como meio. Por exemplo, em leite achocolatado leva cerca de 40 minutos. O pH ideal de seu crescimento é entre 6 e 8, mas sobrevive até o pH de 9,5. Em relação ao sal, ela resiste a concentrações de até 13% a 37 graus e pode durar a mais de 100 dias, a 4 graus, em soluções salinas entre 10,5 e 30,5 graus. Por cento. A atividade de água ideal para o seu crescimento é em torno de 0,97, mas consegue se multiplicar com valores em torno de 0,92. Na indústria alimentar, essa bactéria é um grande desafio, especialmente na produção de carne, pois consegue sobreviver aos conservantes comuns, como nitrato de sódio, cloreto de sódio, que representando uma proporção significativa para a segurança alimentar. Característica da doença. Como a infecção acontece? A listeria entra no nosso corpo pelo intestino, infectando as células epiteliais. Seu período de incubação pode levar a dias a várias semanas para se manifestar, e a dose infecciosa é necessária ainda é desconhecida. A multiplicação. Uma vez dentro, a bactéria consegue se multiplicar nos macrófagos sem provocar uma resposta inflamatória significativa, o que pode levar à septicemia. Formas raras, embora menos frequentes, também pode ocorrer a endocardite e a osteomielite. Comprometimentos no sistema nervoso central. A meningite e a encefalite são as manifestações mais comuns nesse caso, com uma taxa de mortalidade em torno de 70%. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os grupos de riscos. Gestantes, recém-nascidos, pessoas com doenças que afetam o sistema imunológico, como HIV, cirrose, estão mais vulneráveis. Gestante. Há um risco elevado de aborto, parto prematuro, natimorto ou septicemia neonatal. Recém-nascidos. Os sintomas típicos incluem meningite, que pode se manifestar de 1 a 4 semanas após o nascimento. Adultos. Os adultos podem apresentar febre, fadiga, mal-estar, náuseas e diarreia. A mortalidade é de cerca de 30% entre aqueles com o sistema imunológico comprometido. Vamos falar agora sobre o mecanismo de patogenicidade. Como a bactéria entra no organismo? A listeria entra no corpo pela via oral e se instala no extrato intestinal, onde começa a aderir e invadir a mucosa. A evasão das células. Após ser fagocitada por macrófagos, a bactéria consegue escapar da membrana do facócitos e se multiplica diariamente no citoplasma. Ela utiliza filamentos de actina para formar longas caudas que ajudam na sua movimentação e na invasão de células vizinhas. Fatores que aumentam a virulência. A listeriolizina. Essa hemolisina é crucial, pois ajuda a destruir válvulas onde a bactéria está permitindo que ela se multiplique dentro das células. As fosfolipases. A listeria produz enzimas como PI-PLC, PC-PLC, que quebram lipídios da membrana do hospedeiro, levando à ruptura celular. P60. Essa proteína de 60 kDa
é importante para a capacidade invasiva da bactéria e ela está relacionada à fagocitose, embora ainda não esteja tudo claro sobre seu funcionamento. A internalina, uma proteína de 80-KDA que ajuda na invasão das células do hospedeiro, tornando-se a bactéria mais eficaz em causar infecções. Pessoal, meu nome é Marcela, eu sou do 4º período de nutrição e vou dar continuidade à epidemiologia. A Listeria monocytogenes encontra-se amplamente na natureza. Tanto o homem como os animais e o ambiente servem como reservatório dessa bactéria. Listeria monocytogenes tem sido isolada de diferentes alimentos, tais como leite cru e pasteurizado, queijos, carne bovina, suína de aves, peixes, embutidos, carne moída de diferentes animais, produtos carnes crus e termoprocessados. Em relação à sua presença em leite pasteurizado, vários estudos vêm sendo realizados com o intuito de esclarecer sua termotolerância. As medidas de controle. As medidas a serem tomadas no local de produção são limpeza e sanificação dos equipamentos, construção da indústria de maneira a impedir a entrada de animais, poeira e insetos, evitar o contato de produto final com a matéria-prima, evitando assim a contaminação cruzada. Apresentação pela indústria de um setor de controle de qualidade que se aplique não somente aos parâmetros de processamento, mas também ao controle do ambiente, inclusive do pessoal. Bactérias gram-negativa, Escherichia coli patogênica. Características gerais. Escherichia coli é a espécie predominante entre os diversos micro-organismos anaeróbios facultativos que fazem parte da flora intestinal de animais de sangue quente. Esses micro-organismos pertencem à família Enterobacteriaceae e entre suas principais características destacam-se bacilos gram-negativos não esporulados, capazes de fermentar glicose com produção de ácido e gás. Características gerais. Escherichia coli em um alimento deve ser avaliado sob 2 ângulos. Uma vez detectada no alimento, indique que esse alimento tem uma contaminação microbiana de origem fecal. Portanto, está em condições higiênicas insatisfatórias. O outro aspecto é que diversas Escherichia coli são patogênicas, agrupadas em 5 classes. Escherichia coli enteropatogênica clássica, Escherichia coli enteroinvasora, Escherichia coli enterotoxigênica, Escherichia coli enterohemorrágica e Escherichia coli enteroagregativa. Escherichia coli enteropatogênica clássica. Característica do organismo. É conhecida como causador de gastroenterite em criança, pertencente a um número restrito de sorotipos. Característica da doença. Os recém-nascidos e os lactentes jovens são mais suscetíveis à infecção. A diarreia é mais grave do que aquelas provocadas por outros patógenos. Acompanhada de dores abdominais, vômitos e febre, a duração da doença varia de 6 horas e 3 dias. Mecanismo de patogenicidade. A virulência desse patógeno está associada à capacidade de adesão à mucosa do intestino e à destruição das microvilosidades das células epiteliais intestinais. Essa adesão é medida num plasmídio. Estudos de microscópia eletrônica têm demonstrado que cepas de Escherichia coli enteropatogênica clássica são capazes de induzir profundas alterações no citoesqueleto das células epiteliais, como destruição das microvilosidades e acúmulo de actina no local da adesão. Mecanismo de patogenicidade.
O processo de invasão inicia-se com a internalização do enterócito, que tem seu citoesqueleto modificado para que esse processo seja eficiente. Uma vez internalizada, rompe a célula, multiplica-se e invade as células vizinhas. No local da invasão celular, ocorre um acúmulo de actina e um completo desarranjo da estrutura celular, levando à sua morte. Epidemiologia. Acontece mais em crianças, maiores e adultos, mas o seu isolamento de pacientes com diarreia não é frequente. Alguns estudos têm apontado surtos relacionados com a ingestão de água ou em alimentos contaminados por esse micro-organismo. Entretanto, acredita-se que a via de transmissão mais comum seja o contato interpessoal. Escherichia coli enterotoxigênica, característica do micro-organismo. A esses grupos de Escherichia coli pertencem as cepas que são capazes de produzir enterotoxinas. Normalmente, um número ilimitado de sorotipos de Escherichia coli é associado com regularidade a casos de diarreia por esse micro-organismo. Outros sorotipos podem estar envolvidos também. Característica da doença. A doença provocada por esse micro-organismo caracteriza-se pela diarreia aquosa, normalmente acompanhada de febre baixa, dores abdominais e náuseas. Em sua forma mais severa, essa doença assemelha-se bastante à cólera, fezes aquosas, água de arroz, que leva à desidratação. Mecanismo de patogenicidade. Cepas desse micro-organismo são capazes de aderir à mucosa do intestino delgado e produzir toxina, cujos efeitos resultam no desenvolvimento de diarreia aquosa. Vários fatores de colonização humana só são encontrados em Escherichia coli enterotoxigênica, causadora em diarreia no homem, enquanto que os fatores da mesma de suínos só existem em patogênica para os suínos. Podem produzir uma toxina termolábil e uma enterotoxina termoestável. A toxina termolábil é inativada por um aquecimento a 60 graus Celsius por 30 minutos e a toxina termoestável suporta 100 graus Celsius por até 30 minutos. Epidemiologia. As bactérias pertencentes a esse grupo são importantes causas de diarreia em países subdesenvolvidos. Nas regiões endêmicas, onde as condições de saneamento são precárias, principalmente nos trópicos, a doença atinge pessoas de todas as faixas etárias. Além disso, é considerado um dos principais agentes etiológicos da chamada diarreia do viajante, acometendo indivíduos que se locomovem de áreas desenvolvidas para regiões com problemas com saneamento básico. Escherichia coli enterohemorrágica, característica do organismo. As cepas desse micro-organismo têm algumas propriedades que as diferenciam das demais cepas de Escherichia coli. Não são capazes de utilizar sorbitol, são B-glucuronidase negativas e têm dificuldades de se multiplicar ou não se multiplicam nas temperaturas normalmente empregadas para pesquisa de Escherichia coli em alimentos 44,5 a 45,5 graus Celsius. Característica da doença. A colite hemorrágica é caracterizada clinicamente por dores abdominais severas e diarreia aguda, seguida de diarreia sanguinolenta, diferindo das manifestações clínicas causadas por outros agentes invasores, pela grande quantidade de sangue nas fezes e ausência de febre. A enterocolite pode evoluir para uma doença grave chamada síndrome urêmica hemolítica, HUS. A duração da doença varia de 2 a 9 dias.
Mecanismo de patogenicidade. O mecanismo de patogenicidade está relacionado com a produção de citoquinas. Essas citotoxinas são denominadas verotoxinas, uma vez que sua atividade biológica pode ser observada em culturas de células vero, originárias de um rim de macaco. Tem um gene cromossomal responsável pelas alterações do citoesqueleto das células epiteliais da mucosa intestinal, com destruição das microlobulosidades e acúmulo de actina no local da adesão. Verifica-se a ação nos vasos sanguíneos das microvilosidades, com eliminação de sangue nas fezes. Epidemiologia. O gado é um reservatório natural de Escherichia coli enterohemorrágica, razão pela qual os alimentos de origem animal, principalmente a carne bovina, parecem ser o principal veículo desse patógeno. A síndrome provocada por essa coli tem recebido a denominação de doença do hambúrguer. Epidemiologia. O gado é um reservatório natural de Escherichia coli enterohemorrágica, razão pela qual os alimentos de origem animal, principalmente a carne bovina, parecem ser o principal veículo desse patógeno. A síndrome provocada por essa coli tem recebido a denominação de doença do hambúrguer. Epidemiologia. O gado é um reservatório natural de Escherichia coli enterohemorrágica, razão pela qual os alimentos de origem animal, principalmente a carne bovina, parecem ser o principal veículo desse patógeno. A síndrome provocada por essa coli tem recebido a denominação de doença do hambúrguer. Medidas de controle. Existem várias formas de classificação de salmonela, o que torna bastante confusa a sua compreensão. Devido à dificuldade de classificação, as salmonelas somente pelos antígenos de superfície que apresentam. Outras formas de classificação têm sido propostas e empregadas. As mais importantes são a biotipagem, baseada em reações bioquímicas, a fagotipagem, baseada na sensibilidade a bacteriófagos específicos, e o principal plasmidial, no qual as salmonelas são classificadas de acordo com os plasmídios que contêm. Essas formas alternativas de classificação são indispensáveis em estudos epidemiológicos. Característica do organismo. A temperatura ideal para a multiplicação de salmonela é 35 e 37 graus Celsius, sendo a mínima de 5 graus Celsius e a máxima 47 graus Celsius. Vários estudos indicam, no entanto, que valores máximos e mínimos dependem do sorotipo. Vou dar continuação com as características da salmonela. A salmonela ela é subdividida em 3 grupos: febre tifoide, febre entérica e salmonelose. A febre tifoide é causada pela salmonela typhi e ela comete os homens, sendo transmitido por alimentos contaminados e água contaminada, com fezes humanas. Seus sintomas são graves, incluem febre alta, diarreia, vômito. A infecção começa no intestino com a bactéria invadindo a corrente linfática e os macrófagos, onde se multiplica, podendo se espalhar por diversos órgãos, como fígado, baço, vesícula biliar, e estabelecer uma infecção sistêmica. O tratamento pode ser dificultado pela resistência da bactéria dentro dos macrófagos. Características da febre entérica são causadas pela salmonela paratyphi A, B e C, semelhantes à febre tifoide, mas com sintomas mais brandos, como febre, vômito e diarreia. A febre entérica dura em média 3 semanas. Também são transmitidos por alimentos contaminados e água contaminada
especialmente por leite crus, ovos, mariscos e vegetais. O tratamento envolve antibiótico como clorofenical e ampicilina. Salmonelose enterocolítica, causada pelas demais salmonelas, caracteriza por diarreia, febre, dor abdominal e vômitos. Os sintomas requerem entre 12 e 36 horas após a exposição. Em geral, a infecção é autolimitada e não requer antibiótico, embora, em alguns casos, o uso de antibiótico possa piorar o quadro. A salmonelose pode ser grave em crianças e recém-nascidos ou indivíduo com o sistema imunológico comprometido. Nos casos graves, especialmente em crianças, pode ocorrer a bacteremia e lesões nos órgãos. Em indivíduos imunocomprometidos, a doença pode se manifestar em forma grave, com complicações em alguns casos meningite, principalmente em crianças, e osteomielite, problemas. Mecanismo de patogenicidade. As salmonelas possuem múltiplos fatores de virulência e atuam de forma sinérgica ou individual. A infecção começa na mucosa intestinal, com a bactéria atravessando a camada epitelial e atingindo as lâminas próprias, onde causam inflamação. Nas enterocolites, a infecção geralmente se limita na mucosa intestinal, sem causar septicemia. A resposta inflamatória leva à liberação da prostaglandinas, que aumenta a secreção da água e eletrolitos, provocando diarreia aquosa. Continuando aqui o mecanismo de patogenicidades, alguns sorotipos de salmonela possuem plasmídios de virulência que ajudam na multiplicação dentro dos macrófagos. A quantidade de células necessárias para causar salmonelose pode variar, sendo um alimento de alto teor lipídico, como chocolate em barra, e pode proteger a bactéria e permitir infecções com apenas 50 células por gramas. A gravidade dos sintomas de salmonelose depende do sorotipo da bactéria, a resposta imunológica do indivíduo e de uma das características dos alimentos envolvidos. Epidemiologia da salmonela. A salmonela é um dos principais micro-organismos, causadoras de origem alimentar em diversos países no Brasil, e o sorotipo mais comum aqui é o tifimurium. Dando continuidade à epidemiologia, esses dados são do GOV. Entre 2010 e 2019, o Brasil notificou 4.955 casos de febre tifoide e um declínio de 21,87% de número de notificações ao longo do período. O número de casos variou entre 503 em 2010 para 393 em 2019. Então, teve aí uma redução, de casos de febre tifoide. E as notificações ocorreram nos municípios da região norte do país. Dando continuidade à epidemiologia, esses dados são do GOV. Entre 2010 e 2019, o Brasil notificou 4.955 casos de febre tifoide e um declínio de 21,87% de número de notificações ao longo do período. O número de casos variou entre 503 em 2010 para 393 em 2019. Então, teve aí uma redução, de casos de febre tifoide. E as notificações ocorreram nos municípios da região norte do país. Medidas de controle. O calor é uma forma de destruir a salmonela. Recomenda também ações de educação de saúde, hábitos de higiene pessoal, como principal estratégia de prevenir, como a lavagem correta das mãos, a prevenção de manipulação, o armazenamento e a distribuição de alimentos, utensílios e higiene e o tratamento de esgoto e lixo. Agora eu vou falar sobre a Campylobacter jejuni, a Campylobacter coli e a Campylobacter lari.
Característica desse micro-organismo: elas são de forma espiriladas, são gram-negativas, móveis e possuem flagelos. Polar, elas não formam esporos, obtêm energia a partir de aminoácidos e necessita de baixa concentração de oxigênio para seu crescimento, e a diferença entre elas são a base de testes bioquímicos. São bactérias termofílicas que crescem em temperaturas entre 30 e 47 graus, com ótimo crescimento em 42. São sensíveis ao sal e com resistência variável dependendo da temperatura, também ao pH ácido e à desidratação. Característica da doença: a infecção geralmente é causada por enterocolite, com sintomas como diarreia, febre baixa, dores abdominais e alguns sangues e muco nas fezes. O período de incubação é de 2 a 5 dias e diarreia dura entre 2 e 3 dias. Mecanismo de patogenicidade: a doença é multifatorial, com adesão à mucosa intestinal, sendo essencial algumas cepas que produzem toxina, incluem uma heteroxina termilabial e citocinas. Em casos graves, pode invadir a mucosa intestinal, causando infecção similar à salmonela. Epidemiologia: a Campylobacter jejuni é mais comum, heterocolítica em várias partes, sendo mais frequente que a salmonela e a Shigella em lugares como os Estados Unidos. No Brasil, ela é muito importante causadora de gastroenterite, e especialmente em crianças. Em países desenvolvidos, a heterocolite endêmica é alta frequência em casos assintomáticos e são comensais do trato gastrointestinal, mas em animais, e especialmente pode ser isolados de bovinos, suínos, roedores e outros. Medidas de controle: o tratamento adequado da água, a combinação de boas práticas de manejo dos animais, higiene e no processo de alimentos, controle de temperatura e educação da população são fundamentais para reduzir a propagação da infecção da Campylobacter jejuni, a Campylobacter coli e a Campylobacter lari. O controle dessas bactérias é essencial para a segurança alimentar da saúde pública. Shigella: a Shigella é um gênero de bactéria gram-negativa em forma de bacilos, botões curtos, que pertence à família Heterobacteriaceae. A espécie da Shigella são patogênios em humanos, causadores de uma doença conhecida como singelose. Caracteriza principalmente por diarreia, cólica abdominais e frequente sangue nas fezes. Uma das principais causas da diarreia bacteriana no mundo, especialmente em ambientes com condições sanitárias inadequadas. Existem 4 principais espécies do gênero Shigella que são responsáveis pela maioria da infecção humana. São a Shigella diphtheriae, que causa em forma mais grave de disenteria, característica por fezes, sangue e o muco, né? Existe também a Shigella flexneri, mais comum em países desenvolvidos, associada à forma moderada de singelose. Existe também a Shigella sonei, espécie mais comum nos países desenvolvidos, geralmente em forma mais leves da doença, e a Shigella boide, menos comum, mas ainda causa infecções em regiões do mundo. Epidemiologia: a singelose, causada pela Shigella spp, transmitida de pessoa a pessoa, mas também pode ocorrer por ingestão de alimentos ou água contaminada com fezes humanas.
Os principais agentes da infecção no Brasil são Shigella flexneri e Shigella sonnei. A doença está fortemente associada a condições sanitárias precárias, falta de higiene pessoal, sendo comum em áreas baixas condições socioeconômicas, como creches e instituições de cuidado com doentes mentais. Dando continuidade à epidemiologia, eu trouxe uma figura abaixo da década de 90 no Brasil, onde teve um grande aumento da Shigella no país. Mecanismo de patogenicidade. As células Shigella aderem e invadem as células epiteliais do intestino grosso, destruindo-as. A infecção, mediada por um plasmídio, que facilita a invasão das células Shigella, produz a toxina Singa, composta por uma subunidade A, enzima, e subunidade B, que interrompem a síntese proteica das células hospedeiras, causando danos ao intestino e contribuindo para a síndrome do HUS, que pode levar à falência renal, principalmente em crianças. Medidas de controle. A prevenção da shigelose de origem alimentar está relacionada com uma boa higiene pessoal e um tratamento de manipuladores de alimento, prevenindo, aí que os alimentos venham ser contaminados. E tomar cuidado com a água, geralmente contaminada, recentes com fezes humanas. Agora eu vou falar da Yersinia enterocolítica. Essas bactérias têm vários antígenos somáticos e flagelos, e suas cepas são classificadas em biotipos, à base em teste bioquímico e uma bactéria patogênica amplamente destruída na natureza, com alguns sorotipos de espécie como 03, 05, 08 e 09, sendo o sorotipo 03 o mais comum no Brasil. A infecção é transmitida principalmente pela ingestão de alimentos e água contaminada, como suínos, sendo a principal fonte de contaminação. Essa bactéria é psicotroférica. Epidemiologia. A Yersinia enterocolítica é prevalente em suínos, em alguns sorotipos como 03, sendo o mais comum patogênico para o homem. A bactéria também é isolada de outros animais, como a vaca, coelho, peixes e aves. Elas podem ser encontradas em diversos alimentos, como leite cru e pasteurizados, e a sua transmissão também pode ser através de água contaminada. Mecanismo de patogenicidade. A Yersinia enterocolítica invade a mucosa intestinal, especialmente em placa de Pear, através das células. A infecção provoca uma resposta inflamatória nos nódulos linfáticos mesentéricos, causando dor abdominal intensa e pode ser confundida com apendicite. Continuando sobre a Yersinia enterocolítica, a maioria das infecções por Yersinia enterocolítica é autolimitante, pois a resposta do hospedeiro geralmente consegue conter e eliminar as bactérias. Durante a infecção, a bactéria se liga à superfície das células da mucosa intestinal, é engolfada por essas células e invade a mucosa, atingindo o tecido subjacente. Para controle, é importante eliminar os micro-organismos em animais, especialmente em suínos, e garantir a higiene dos manipuladores de alimentos. A água não tratada também pode ser um veículo de transmissão, representando o risco na produção de alimentos. Vibrio cholerae. O Vibrio cholerae é um bacilo gram-negativo que produz oxidase, catalase e fermenta a glicose sem produção de gás. Existem 38 espécies do gênero Vibrio, mas somente 10 são patogênicas para o ser humano. Características da doença. A cólera é uma doença diarreica aguda, transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. O período de incubação varia de 6 horas a 5 dias.
Pode causar desde diarreia moderada até diarreia aquosa e profusa, levando à desidratação severa e morte sem o tratamento adequado. Mecanismo de patogenicidade. O Vibrio cholerae entra no corpo pela via oral, sobrevive à acidez estomacal e atinge o intestino delgado, onde produz a toxina colérica. A toxina altera o fluxo de íons nas células da mucosa intestinal, causando diarreia intensa e desequilíbrio eletrolítico. Epidemiologia. A cólera ainda é endêmica em regiões como Índia, África e Ásia, e o homem é o principal reservatório dessa bactéria. O ciclo de transmissão é homem-meio ambiente. Em áreas endêmicas, a água contaminada com fezes é o principal veículo de infecção. Durante surtos, pode haver associação com uma fonte comum de alimento. O Vibrio cholerae sobrevive por longos períodos em água do mar e frutos do mar. Medida de controle. A prevenção inclui infraestrutura de saneamento básico adequado, boas práticas de higiene pessoal e cocção adequada de alimentos marinhos. O Vibrio para hemolíticos é um bacilo gram-negativo, não formador de esporo e com flagelo polar. Metabolismo é facultativo anaeróbio, com metabolismo respiratório e fermentativo. Cepas isoladas em casos clínicos de gastroenterite são hemolíticas devido à produção de uma hemolisina extracelular termoestável. A temperatura ótima de crescimento é 37 graus, mas pode crescer entre 5 a 43 graus, dependendo do pH do meio. Características da doença. O consumo de peixes, crustáceos, moluscos contaminados pode causar gastroenterite branda, com sintomas como diarreia, cãibras abdominais, náusea, vômito, dor de cabeça, febre baixa e calafrios. Casos severos podem resultar em desinteria com fezes mucoides. A bactéria é frequentemente isolada de água do mar, estuários, peixes e frutos do mar, especialmente durante os meses de verão, quando a temperatura da água é mais alta. No Brasil, cepas foram isoladas de ostras no litoral de São Paulo e de crustáceos, e moluscos no Rio de Janeiro e em Fortaleza, Ceará. A maioria dos surtos está associada ao consumo de alimentos marinhos crus ou parcialmente cozidos, como sushi, caranguejo, camarão e moluscos. O índice de contaminação em alimentos é geralmente baixo, mas a infecção pode ocorrer se o alimento for manipulado em temperaturas inadequadas, permitindo o crescimento de cepas virulentas. As medidas de controle são cozinhar, refrigerar e congelar adequadamente os produtos marinhos para evitar a multiplicação dessas bactérias. Vibrio vulnificus é uma bactéria gram-negativa naturalmente encontrada em ambientes marinhos, contaminando alimentos de origem do mar. A via de entrada ocorre através de ingestão de alimentos contaminados ou lesões na pele. Septicemia primária e gastroenterite. Os sintomas incluem febre, calafrios, náuseas e hipotensão, em vez de sintomas gastrointestinais comuns, como diarreia e vômitos. Lesões secundárias podem se desenvolver, levando à necrose do tecido. A septicemia primária é mais comum em indivíduos com doenças crônicas. A mortalidade pode ocorrer entre 2 e 24 horas após a admissão hospitalar, mesmo com um tratamento intensivo com antibióticos. A maioria dos afetados são homens com cerca de 30 anos e a mortalidade pode chegar a 43%. Mecanismos de patogenicidade. O Vibrio vulnificus invade o corpo e se beneficia de ambientes ricos em ferro e produz toxina como citoxina hemolisina, que destrói células sanguíneas e outros tecidos. Introdução a Aeromonas hydrophila, uma bactéria da família Vibronaceae, frequentemente associada a infecções em indivíduos imunocomprometidos. Embora não haja surtos confirmados, sua presença em alimentos e fezes de pacientes com diarreia sugere possível transmissão alimentar. É um bacilo gram-negativo, anaeróbico, facultativo e móvel, com flagelo polar. Cresce em temperaturas de até 42 graus, com uma temperatura ótima de 28 graus, e pode crescer até 5 graus em algumas cepas. Produz enzimas como oxidase e catalase. Patogenicidade. A Aeromonas hydrophila é uma bactéria aquática encontrada em águas doces e salgadas e em alimentos de origem animal e vegetal. É tolerante a 4% de sal e pH de 4 a 10, com crescimento ótimo a 28. Pode causar infecções gastrointestinais,
como diarreia aquosa e febre, ou formas mais graves, como muco e sangue nas fezes. Em casos sérios, pode levar a septicemia, meningite e infecções em feridas. Sua patogenicidade está relacionada à produção de enterotoxinas, que causam danos intestinais e acúmulos de fluidos, especialmente em imunocomprometidos. Aeromonas e hidrofilia e Plesiomonas giloides são bactérias da família Vibrionaceae, associadas a doenças gastrointestinais. A hidrofilia produz beta-hemolisinas e pode causar acúmulo de fluido no intestino de animais, mas não induz diarreia em humanos sem fatores adicionais. Seu controle exige temperaturas acima da refrigeração. P. chileoides é um bacilo gram-negativo que causa gastroenterite com diarreia, náusea e febre, sendo transmitido por frutos do mar contaminados e água. O tratamento envolve reposição de líquidos e antibióticos. Intoxicações. Plesiomonas gileoides é uma bactéria encontrada em humanos, animais e frutos do mar, com algumas cepas produzindo toxinas termoestáveis e termoláveis, além de uma endotoxina letal para camundongos. Já os fungos produtores de micotoxinas, como Aspergillus ssp, podem causar intoxicações alimentares, sendo as aflatoxinas, produzidas por aflavos e aparasíticos, as mais estudadas. Essas toxinas afetam o fígado e têm propriedades hepatocarcinogênicas. O calor e agente químico podem reduzir, mas não eliminar completamente as aflatoxinas dos alimentos. Fungos do gênero Aspergillus produzem micotoxinas como aflatoxinas e ocratoxinas, que afetam fígado e rins, encontradas em alimentos como amendoim e grãos. A esterigitomatoscistina hepatocarcinogênica está presente em trigo, aveia e café. Penicillium sp. Produz toxinas como rubra-toxina, patulina e citrinina, encontrados em milho, frutas e alimentos fermentados. Fusarium spp. Gera tricotezenos, fumacicinas e zearalenona, responsáveis por síndromes tóxicas alimentares, principalmente em grãos armazenados a baixas temperaturas. A aulésia tóxica alimentar causada pelos tricotezenos pode levar à morte em até 80% dos casos, com sintomas graves como queimação e necrose. As fumonizinas do Fusarium moniforme causam doenças em animais como leucoencefalomalácia em cavalos e edema pulmonar em suínos. A zearalenona afeta a reprodução de animais, especialmente suínos com alteração estrogênicas. Claviceps ssp. Provoca ergotismo com formas gangrenosa e convulsiva devido ao consumo de cereais contaminados. Os vírus são parasitas intracelulares com cápside formado por capsômeros e, às vezes, envoltório cliproteico. Eles variam de 10 a 200 NP e possuem estruturas helicoidais ou isômeras, sendo os vírus alimentares, em sua maioria, icosaétricos. A multiplicação ocorre dentro da célula em várias etapas e a transmissão pode ser feita por alimento ou água contaminada. Exemplos incluem o vírus da hepatite A, poliomielite, rotavírus e Norwalk, sendo a hepatite A transmitida principalmente por moluscos, bivalves e saladas cruas. A hepatite A é transmitida por alimentos e água contaminada, afetando o fígado e causando icterícia. O polivírus, responsável pela poliomielite, atinge o sistema nervoso central, sendo raro hoje devido à vacinação. Os rotavírus causam gastroenterite em crianças e o vírus Norwalk provoca gastroenterite com sintomas mais curtos e frequentes no verão. A contaminação viral pode ser primária, via alimentos ou água, ou secundária durante o processamento e preparo de alimentos. A detecção em vírus em alimentos é complexa e envolve métodos como culturas celulares e microscopia eletrônica. No entanto, essas técnicas são trabalhosas e pouco aplicáveis. A presença de vírus é geralmente indicada de forma indireta, por meio da pesquisa de micro-organismos indicadores de contaminação fecal, embora a correlação entre essas medições seja questionada.